E aí, pessoal, bora continuar aí com a resolução dessas questões deste simulado que eu trouxe para vocês. Bom, só convidar você, né? Se você ainda não conhece minha página no Facebook, página no YouTube e página no Instagram, né? Procure aí Profigor Sintra, tudo junto, né? Profigor Sintra, tudo junto, tá ok? Então vamos lá, questão de número 5. A companhia Laranja fabrica e vende apenas o produto L. Fabrica e vende apenas o produto L, cujo preço unitário, né, de venda é R$40. Cada unidade de L consome R$12 de custos variáveis. Além disso, a Companhia Laranja tem despesas variáveis referente à comissão de vendedores de 10% da receita bruta. A empresa tem ainda custos fixos de R$15.000 e despesas fixas de R$3.000. Qual que é o valor da receita em reais que a Companhia Laranja precisa oferir mensalmente para funcionar no ponto de equilíbrio contábil? Lembrando que ponto de equilíbrio contábil é o número de unidades que a entidade precisa produzir e vender para cobrir todos os seus custos fixos e despesas fixas. Então, o ponto de equilíbrio contábil é dado, né, pela relação entre custos fixos mais despesas fixas e a margem de contribuição, ou seja, preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. Então, é aquele ponto onde o resultado é nulo, né? Qualquer unidade adicional produzida e vendida, né, passa, então, a gerar um lucro para a entidade, tá ok? Então vamos fazer aqui o ponto de equilíbrio contábil, né? Custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então custo fixo, ele disse, só para a gente desenvolver aqui, né? Custo fixo mais despesa fixa, margem de contribuição é preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. Custo fixo ele falou que é de 15.000 e despesa fixa de 3. Então, 15.000 mais 3.000 dividido aqui pelo preço de venda de 40 menos despesas variáveis de 12 menos 4, né? 4, que é 10% de 40 de despesa variável. Então, vai dar 18.000 dividido por 24, é isso? Chegamos em 750 unidades. Geralmente, ponto de equilíbrio, a gente chega em um número de unidades, né? Mas ele está querendo o valor da receita de vendas do ponto de equilíbrio. Então, a receita de vendas no ponto de equilíbrio vai ser igual a essas 750 unidades que foram vendidas a um preço de venda de R$40. Então, a gente chega numa receita total de R$30.000, alternativa D. Bora lá. Questão 6. Uma sociedade empresária possuía um carro. Então, acabaram aqui as questões de contabilidade de custo, né? Agora a gente vai partir para as questões de contabilidade aí geral e avançada, né? Uma sociedade empresária possuía um carro que era utilizado por seu presidente. O valor contábil do carro aqui em 31 de dezembro de 14 era R$80.000. Aí, lá em 2015, a empresa precisou cortar custos e os administradores decidiram colocar esse carro à venda por R$90.000, né? Então, isso aqui, né, em tese, aqui virou, né, um ativo não circulante mantido para venda. Isso aqui está lá no CPC 31, no pronunciamento técnico CPC 31. Agora, em 2016, olha só, já passou um ano, né? E aí essa empresa não conseguiu vender esse ativo não circulante mantido para a venda, né? Lembrando que um dos requisitos para a classificação do ativo não circulante mantido para a venda, né, é que ela venda esse ativo não circulante, né, que foi posto à venda, no prazo de 12 meses. Admite-se um prazo superior se for justificado, né? Mas em tese, né, é para ser vendido em 12 meses. Tanto é, né, que esse ativo não circulante mantido para venda, ele é reclassificado para o ativo circulante, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Em 2016, os preços dos carros diminuíram frente à diminuição do poder aquisitivo da população. Mas os administradores da sociedade empresária optaram por não reduzir o valor de venda proposto inicialmente. Esse aqui, né, é uma hipótese de desclassificação desse ativo não circulante como mantido para a venda. Então, esse ativo não circulante não pode mais ser, né, classificado como mantido para a venda a partir do momento em que os administradores não querem, né, colocar esse ativo num valor, né, muito próximo ao seu valor justo, ou seja, o enunciado deu a bola para a gente, né, ele deu a dica, ele falou que houve uma diminuição de valor desse
item colocado à venda, mas os administradores não quiseram diminuir o seu valor de venda, ou seja, essa é uma hipótese de desclassificação desse item como ativo não circulante mantido para a venda, ou seja, ele vai ter que voltar à sua classificação original. Tá? A gente já vai ver como isso está previsto lá no CPC 31. Então, aliás, essa questão caiu em 2016, muito semelhante a isso, em 2017 de novo, então pode cair na sua prova, hein? Fique atento aí. Assinale a opção que indica a correta classificação do carro no balanço patrimonial. Bom, esse carro aqui, ele era classificado inicialmente aonde? No imobilizado, No imobilizado. Portanto, como ele foi desclassificado, ele não é mais um ativo não circulante mantido para a venda, porque a administração decidiu não reduzir esse valor de venda, Portanto, ele vai voltar à sua classificação original, ou seja, um carro é um ativo imobilizado. Portanto, a alternativa D é o nosso gabarito. Trouxe aqui algumas exposições do ativo não circulante mantido para a venda, do CPC 31. Olha o que ele fala: a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para a venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de uma transação de venda. Então, era aquela situação inicial, a entidade queria vender o seu veículo. Então, ele virou ali um ativo não circulante mantido para a venda. Ele fala que para que esse seja o caso, ou seja, para que você possa classificar isso aí como um ativo não circulante mantido para a venda, esse ativo deve estar disponível para a venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos. Com isso, a venda deve ser altamente provável. O que é venda altamente provável? O item 8 explica. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão, ou seja, os administradores, devem estar comprometidos com o plano de venda do ativo e deve ter iniciado um programa firme para localizar o comprador e concluir o plano. Além disso, esse ativo deve ser mantido, ou seja, deve ser efetivamente colocado à venda por um preço que seja razoável. Ele não fala o que é razoável, mas um preço razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ou seja, valor justo corrente, o valor de mercado ali, o valor de mercado corrente da data. Então, exatamente aí que a questão, acabou navegando, ou seja, o valor corrente, o valor justo corrente diminuiu, o enunciado falou, e a administração falou: não quero nem saber, eu vou manter o preço de venda dele, ou seja, nesse momento, o seu valor de venda não é mais, condizente ali com o seu valor justo corrente, por isso que ele não atende mais uma classificação, de ativo não circulante mantido para a venda, tá? Então ele falou lá, o preço de venda tem que ser razoável. Não sei o que é razoável, mas a FGV adora esse tipo de questão, já caiu mais de uma vez, então fique atento aí, tá ok? Olha, ele fala lá também que a venda tem que ser concluída até 1 ano, tal, mas há uma exceção para isso e tudo, mas eu quero trazer além disso para você o exemplo 7 contido aqui no CPC 31. Ele traz exatamente esse cenário da questão, Ele fala que a entidade está comprometida com esse plano de venda que a gente acabou de ver, E olha aqui o exemplo aqui do item B. Ele fala que durante o período seguinte de 1 ano, exatamente o que aconteceu ali, na questão, as condições de mercado se deterioram ainda mais e o ativo não é vendido até o final desse período. É o que ocorreu ali, Ele fala que a entidade acredita que as condições de mercado melhorarão e não reduziu o preço do ativo. Foi exatamente o que aconteceu na questão. Então, olha só, a FGV tirou aqui essa questão a partir do exemplo 7 do CPC 31, tá? Novamente, vou repetir, essa questão já caiu mais de uma vez, Pode cair na sua prova. Olha o que ele fala aqui no final, ou seja, a conclusão: o ativo tem que ser reclassificado como mantido em uso, ou seja, ele volta lá para a sua classificação inicial, ou seja, mantido em uso é um imobilizado, tá ok? É um imobilizado. Isso, lógico, se a gente está falando de um ativo não circulante mantido para venda, se fosse um imobilizado, então ele volta a ser classificado como imobilizado. Maravilha, hein, pessoal? Questão bacana. Essa questão 7 também foi aplicada aqui em 2017 e diversas outras questões do mesmo assunto caíram em 2016, 2015, 2014, então muita atenção a isso aqui, 31/12, uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial, então ele deu aqui um ativo e o PL, ele diz que a máquina possui vida útil de 10 anos, essa máquina aqui, e não possui valor residual. Aí ele falou que a sociedade empresária construiu de 1/1/16 até 30/6/16 uma máquina, então não tem nada a ver com essa máquina, Ele começou a questão aqui, ele desistiu, parece, ele desistiu, Parece que aqui que é outra questão, Começou uma outra questão aqui. Então a sociedade empresária construiu uma máquina, uma nova máquina para utilizar em seus negócios, tá?
Então isso aqui é uma construção de ativo dentro da própria empresa, né? E ele diz aqui, né, que a sociedade empresária incorreu nos seguintes custos de produção dessa máquina. Então utilizou materiais de 60 mil reais, mão de obra de 100 mil reais, sendo 70 com funcionários próprios e 30 com funcionários terceirizados. Além disso, utilizou a máquina que a empresa possuía durante o processo de produção, ainda contraiu um financiamento de longo prazo no valor de 50 mil reais com juros de 10% ao semestre para a construção dessa máquina, né? Então esses juros aqui serão incorporados, né, o valor contábil dessa máquina construída na própria empresa. Assinale a opção que indica o valor adicionado a distribuir da sociedade empresária, considerando apenas estes fatos, tá? Estes fatos. Então vamos lá, pessoal, assinale a opção que indica o valor adicionado a distribuir da sociedade empresária, considerando apenas esses fatos. Então vamos lá, primeira coisa, né? Ele utilizou essa máquina durante o processo de fabricação. Então essa depreciação, né, dessa máquina que já existia vai entrar dentro do valor contábil dessa máquina construída. E por que isso é importante para efeito da DVA, né? Veja que ele está falando uma questão aqui a respeito da DVA. Porque para efeitos da DVA, a gente vai considerar o valor contábil dessa máquina, tá? O valor contábil dessa máquina para efeitos da DVA, essa máquina construída dentro da entidade, como receita, ou seja, como se ele estivesse vendendo essa máquina para ela mesma, tá ok? Então, para efeito da DVA vai ser receita. Então, primeiramente, vamos calcular o valor contábil dessa máquina. Bom, ele utilizou aqui materiais, né? Ele utilizou materiais de 60 mil reais. Além disso, tem mão de obra de 100 mil reais. O que mais que a gente tem em relação ao custo de aquisição? Tem os juros, né? Quem fala que pode ativar esses juros é o CPC 20, que trata de custos de empréstimos. Então, como é 10% ao semestre, né? Ele incorreu aqui em juros de 5 mil reais, ou seja, 10% vezes 5 mil reais. 5 mil reais de juros e mais a depreciação. E mais a depreciação. Qual que é a depreciação? Bom, ele falou que a máquina aqui, cujo valor contábil de 40 mil reais foi utilizada, né? Utilizada, tem uma vida útil de 10 anos, então a depreciação anual é de 4 mil reais, como foi utilizada apenas em 6 meses. Então 4 mil reais dividido por 2 dá 2 mil reais de depreciação. Portanto, né, a gente chega aqui ao valor contábil, né? Dessa máquina construída, 167 mil reais. Esse seria o custo, né, de produção dessa máquina. Então, para efeitos de elaboração da DVA, o CPC 09 fala que isso aqui vai ser tratado como receita, né? Receita relativa à construção de ativos próprios de 167 mil reais. Bom, aí a gente tem na DVA os insumos adquiridos de terceiros, né? Para efeitos desse cenário, né, a gente considera insumos adquiridos de terceiros, mão de obra terceirizada, então vou colocar aqui, ó, mão de obra de terceiros, no valor de 30 mil reais. E o que mais que a gente tem? Os materiais adquiridos. Então, materiais também entram para efeito da elaboração da DVA, perfeito? Como insumos adquiridos de terceiros, 60 mil reais. Então, essa soma aqui dá 90 mil reais, né? Então, 1 menos 2, a gente chega aqui no valor adicionado bruto. Então, 167 menos 90, a gente chega em 77, é isso? 77 mil reais. 77 mil reais. Esse é o valor adicionado bruto. Aí lembra que temos aqui depreciação aqui no valor de 2 mil reais. 3 menos 4, a gente chega aqui em 5, que é o valor adicionado líquido de 75 mil reais. Por fim, a gente teria o valor adicionado recebido em transferência. Aqui não tem nada, então é zero, né? Chegamos, então, ao valor adicionado a distribuir no valor de 75 mil reais.
Então a alternativa A é o nosso gabarito. Só para você ter certeza de que você fez tudo certinho, analise a distribuição desse valor adicionado. Ora, distribuição para o pessoal, né? Ou seja, remuneração aí dos funcionários, R$70 mil, R$70 mil. E remuneração de capitais de terceiros, pagamento de juros de R$5 mil. Então, olha aqui a distribuição, 70 mais 5 dá exatamente 75. Então, a distribuição ali confirma, né, a nossa resolução. Tá ok? Cuidado com isso aqui, hein? Cuidado com isso aqui. Isso aqui despenca em provas da FGV. Deixa eu ver se eu trouxe para vocês aqui, onde que está isso aqui lá no CPC 09. Trouxe aqui, né, o item 19, vou ler só o item 19. Se você quiser dar uma pausa e ler tudo, né? Ler tudo, eu só vou ler o item 19, né? Que ele fala o seguinte: a construção de ativos dentro da própria empresa para o seu próprio uso é procedimento comum nessa construção. Diversos fatores são utilizados, inclusive a contratação de recursos externos, né, como materiais, mão de obra terceirizada, e a utilização de fatores internos como mão de obra, né, com os consequentes custos que essa contratação e utilização provocam. Para a elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida para a própria empresa, e por isso seu valor contábil, né, foi o que a gente fez, precisa ser considerado como receita. A gente fez exatamente isso, considerou o valor contábil daquela construção como uma receita. Ele diz que a mão de obra própria alocada é considerada como distribuição. A gente fez isso aqui também, né? A gente distribuiu aqui, né, a mão de obra própria. Eventuais juros ativados no valor de R$5 mil que foi, né? E tributos também recebem esse mesmo tratamento, ou seja, a gente tratou como uma distribuição. Agora, os gastos com serviços de terceiros e materiais são considerados como insumos adquiridos de terceiros, tá ok? Então essa, né, é uma questão típica da FGV, fique muito atento aí. Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. A questão número 8 fala que a necessidade de uma informação contábil possui valor preditivo ou valor confirmatório. Conforme a estrutura conceitual para a elaboração das demonstrações contábeis aprovada pelo CPC, está associada à característica qualitativa do quê? Ora, a característica qualitativa da relevância, né? A gente sabe que a informação ela é relevante quando ela é capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis. Então, falou de relevância, a gente sabe que a gente tem que atrelar o quê? A capacidade de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. E a estrutura conceitual básica fala que a informação ela é capaz de fazer diferença quando ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. O que é isso? Valor preditivo, confirmatório ou ambos? Bom, valor preditivo é o valor que eu tenho de predizer algo do futuro. Então, por exemplo, eu estou querendo aqui predizer qual que vai ser a receita de uma entidade aqui em 2018. Bom, eu vou utilizar informações de receitas de exercícios passados, eu vou pegar a receita apurada em 2015, a receita apurada em 2016 e a receita apurada em 2017. Então, com isso eu vou conseguir, né, através de análise mais econômica, política, do cenário, no cenário econômico, das propostas que aquela entidade tem, eu vou conseguir predizer, né, a receita que vai ser apurada em 2018. Então, é um valor, né, um valor de entrada, né? Um valor de entrada que a gente pegou ali as receitas dos anos passados para predizer a receita no futuro. E o valor confirmatório que seria? Olha, o valor confirmatório seria o seguinte: eu cheguei lá no fim de 2018 e vou verificar quanto que foi a receita, né? A receita. Bom, aí eu vou confirmar ou não o que eu havia previsto. Então perceba que a receita, no fim das contas, de 2018, ela tem valor preditivo para o futuro, para 2019, para 2020, ela tem valor confirmatório para o que foi previsto em anos anteriores. Perceba então, né, que essa é a característica então qualitativa fundamental da relevância, que é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários, ok? Eu acho que eu trouxe isso aqui para vocês. Olha, eu trouxe isso aqui, como eu já falei, né? Eu não vou nem ficar lendo isso aqui, senão a gente vai perder um bocado de tempo, mas eu peço para que você, né? Para que você dê um pausa aí nesse vídeo, dá um pausa nesse vídeo, para você ler aqui essas informações, né? Olha aqui, informação é relevante quando ela é capaz de fazer a diferença, né? Ele fala aqui que a informação é capaz de fazer a diferença quando ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. Aí você lê o resto, eu não vou perder tempo aqui para lendo isso aqui, senão você vai dormir aí no meu vídeo, né? Você vai dormir no meu vídeo. Vamos lá, questão 9. As informações do quadro 1 a seguir expressas em milhares de reais foram obtidas
dos registros contábeis de uma empresa que elabora suas demonstrações contábeis de acordo com as normas emitidas pelo CPC. Então tem aí várias coisas, vamos ver o que ele quer. A partir das informações do quadro e das definições do CPC 26, qual que é o resultado abrangente? Bom, o resultado abrangente, né? Olha só, o resultado abrangente ele é mais abrangente do que o resultado do exercício. Então, a gente vai pegar o resultado do exercício, né? Evidenciado na demonstração do resultado do exercício, ou seja, a gente vai pegar o lucro, né? O lucro ou o prejuízo, e para chegar ao resultado abrangente, a gente tem que somar os outros resultados abrangentes, que basicamente são aqueles fatos contábeis que provocam uma variação no PL, então pode ser uma variação positiva ou negativa no PL, e que não tem nada a ver, né, com a qualidade dos sócios atuando ali no PL. Por exemplo, tem nada a ver com integralização de capital social. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, por exemplo, casos clássicos de concurso público, lançamentos na conta ajuste de avaliação patrimonial e na conta ajuste acumulado de conversão, né? Que são fatos contábeis, então, que são apropriados diretamente ao PL, né? Nessas contas transitórias, ajuste de avaliação patrimonial e ajuste acumulado de conversão, ou seja, não passam pelo resultado do exercício, mas impactam o PL. Esses são os outros resultados abrangentes de forma bem simplificada. Então, a gente vai procurar aqui no enunciado, na tabela, o lucro apurado, lá na DRE, e mais os outros resultados abrangentes, ou seja, são itens que provocam variação no PL e não transitaram pelo resultado, ok? Então vamos lá. Ele dá aqui custos das mercadorias vendidas, despesas operacionais, ganhos derivados de conversão das demonstrações contábeis de operações no exterior. Esse aqui é o caso, né, de um outro resultado abrangente, né? Vai ser, esse ganho aqui vai ser apropriado lá na conta ajuste acumulado de conversão. Então ele fala ganho na mensuração de ativos financeiros disponível para venda. Outro caso, né? Isso aqui vai ser apropriado, esse ganho lá na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então isso aqui a gente vai considerar. Lembra? Não sei se você, só para a gente revisar, né? Instrumentos financeiros, aqueles que a entidade classifica como disponíveis para venda, a gente sabe que eles são mensurados ao valor justo e que eventual ajuste a valor justo não é apropriado ao resultado, e sim a conta ajuste de avaliação patrimonial. Ou seja, houve uma variação do PL que não foi considerada, né? Não foi considerada, por exemplo, na DRE. Na DRE não foi considerada essa variação. O resultado abrangente ele vem exatamente para que se considere essas variações do PL, né? Que ainda não afetaram o resultado. Maravilha. Bom, ele fala ali lucros antes dos juros, calma aí, perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido. Isso aqui é um outro caso de outro resultado abrangente, então também vamos considerá-lo. Receita de vendas, tributos sobre ganhos na remensuração de ativos, a gente vai também considerar esses tributos nessas remensurações, né, de forma negativa, e lucro livre do exercício, olha aqui, esse lucro do exercício está lá na DRE. Então a gente vai partir aqui de R$72 mil, que foi o resultado do exercício, né, e considerar ali esses ganhos aqui, né, ganhos aqui que foram apropriados diretamente ao PL, então ganho aqui de 9.500, esse primeiro ganho, o segundo ganho da remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda, então 18.500. Tem ali um tributo, né? Bom, vou na ordem aqui para não perder. Mais perdas atuariais, né? Mais não, aqui menos, né? Menos perdas. Menos perdas atuariais em planos de pensão, 7.100. 7.100. Menos os tributos sobre esses ganhos na remensuração de ativos. Então, isso aqui dá 5.400. Então, com isso, a gente chega aonde? Ao resultado abrangente. Ao resultado abrangente de 87.500, tá? 87.500. Então, tudo isso aqui está dentro do CPC 26, conforme o próprio enunciado está dizendo, tá ok? Vamos lá. Continuar a questão 10. Deixa eu ver o tempo aqui. Vamos lá, dá para a gente fazer mais essa questão 10, né? De acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a opção que indica a principal diferença entre as provisões e os passivos contingentes. Então vamos lá, a principal diferença, os passivos contingentes são reconhecidos como passivos, já começou mal, o passivo contingente não é reconhecido como passivo, né? É divulgado apenas em nota explicativa, né? A não ser que a probabilidade de perda seja remota e nem nota explicativa é divulgado, né?
Então aqui já está mal, né? E aqui a provisão ele fala que não são reconhecidos, é lógico que são. Alternativa B, as provisões são reconhecidas com passivo. Está lá, né? Provisão lá no passivo, enquanto que os passivos contingentes não são. Olha aí que fácil, alternativa B é o nosso gabarito. Vamos continuar, as provisões são reconhecidas como redutora do ativo? Não, está lá no passivo exigível, começou mal, né? Enquanto que os passivos são redutores do passivo. Não, passivo contingente é apenas divulgado em nota explicativa. Alternativa D, os passivos contingentes têm prazo para realização, enquanto as provisões não têm. Não, a provisão tem um prazo sim, né? O prazo é incerto, mas existe um prazo, né, estimado. E aí eu falei que passivos contingentes utilizam estimativas, enquanto que provisão, valor preciso. Não, né? Por definição, provisão é aquela que possui, né, um passivo que possui um valor ou um prazo, né, incertos, ou seja, ou o valor é incerto ou o prazo é incerto. Então aqui está errado. Trouxe aqui para vocês os conceitos, né, de provisão, né? Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto, como eu já falei, e deve ser reconhecido, né, quando a entidade tem uma obrigação presente, né, seja provável. Essa aqui é a palavra-chave de provisão, né? Se o enunciado falar que a probabilidade de perda é provável, né, a gente está falando de reconhecimento de uma provisão, né? E que se possa ser feita uma estimativa confiável. É lógico que tem que ser feita uma estimativa confiável, afinal, né, se eu não sei qual que é o valor dessa obrigação, por qual valor eu constituiria essa minha provisão no passivo exigível? Então é evidente que eu tenho que ter um valor, né, ou seja, uma estimativa confiável dessa obrigação. Ou seja, o valor é incerto, mas tem que haver uma estimativa. Então, palavra-chave ele é provável, né? O enunciado falou de provável, probabilidade de perda é provável, a gente está falando de provisão. E ele fala que se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. E o conceito de passivo contingente, cuidado, né, cai muito em provas da FGV, cai demais, né? Passivo contingente, né, é uma obrigação possível, essa aqui então é a palavra-chave de um passivo contingente. O enunciado fala lá que a probabilidade de perda é possível. Olha, se é possível, né, trata-se de um passivo contingente, ou seja, não deve ser reconhecido nenhum passivo. Então, uma obrigação possível resultante de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ou pode ser ainda uma obrigação presente, resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que haverá uma saída de recursos, né, para liquidar essa obrigação, ou que não possa ser mensurado, né, o valor da obrigação com confiabilidade. Ou seja, se eu não consigo mensurar esse valor, como que eu provisionaria alguma coisa? Não tem jeito, então traço de um passivo contingente. Então cuidado com essa definição de passivo contingente, né? Cai demais em provas da FGV. Vamos ver se eu trouxe o esqueminha. Eu trouxe aqui o esqueminha de passivo contingente, né? Uma obrigação possível aqui, resultado aí de eventos passados e coisa e tal, né? Que a palavra-chave é possível, ou é uma obrigação presente, mas que não é provável uma saída de recursos, ou que o valor ainda não possa ser mensurado, então não teria como constituir esse passivo, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui o tempo. Dá para fazer mais uma? Vamos lá, fazer mais uma. Não, vamos fazer o seguinte, não vou fazer essa aqui porque isso aqui vai demorar. Vou deixar para o próximo bloco, hein? Opa, maravilha, hein? Maravilha, hein? Então vai ser aí praticamente 1h30, né? 1h30 de simulado aí, totalmente gratuito para você, hein? Novamente convido você, hein? Curta lá a minha página no Facebook, né? Se inscreva no meu canal no YouTube para você receber as notificações dos vídeos que eu vou postando gratuitamente, de forma automática, né? E curta também minha página lá no Instagram, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida estou à disposição, hein? Pode entrar lá no fórum no meu site, www.igorsintra.com.br, poste sua dúvida, tá ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.